O vídeo que você vai ver agora é parte dos alertas de mercado da Rural Business. E se opera nos mercados de grãos e pecuária, tem acesso à íntegra deste conteúdo, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação diária da Rural Business. Olá, você que opera com gado gordo, carne bovina, milho e soja. Seja bem-vindo à Rural Business, única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. A sexta-feira 13 foi adiada por uma semana lá na Bolsa de Chicago. Aconteceu mesmo foi no dia 20, quando uma matéria sobre mudanças nos mandatos de biocombustíveis nos Estados Unidos, que em junho já tinha gerado um verdadeiro tsunami no mercado agrícola mundial, levando a soja a perder 118,75 pontos numa única sessão, ou mais de 8% do seu valor, voltou à pauta pelas mãos da agência de notícias Reuters. Só que desta vez com um detalhe cabuloso que levanta enormes suspeitas sobre manipulação de informação a favor de interesses de parte do mercado. EPA recomendará mandatos mais altos de biocombustíveis para 2022 do que 2021 e 2020, dizem fontes. A EPA deve exigir que os Estados Unidos façam a mistura de biocombustíveis abaixo dos níveis de 2020, dizem as fontes. Duas informações completamente contraditórias. Uma positiva, já que mandatos mais altos significariam maior demanda por milho e soja nos Estados Unidos para a produção de biocombustíveis, e a outra totalmente negativa. Stephanie Kelly, uma das jornalistas que assina a matéria, publicou em seu Twitter, Stephanie Kelly M, às 13 horas e 39 minutos, US EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, vai recomendar mandatos de mistura de biocombustível abaixo dos níveis de 2020, disseram fontes. E logo depois, às 15 horas e 53 minutos, outra informação. Espera-se que a EPA recomende mandatos de mistura de biocombustíveis mais elevados para 2022 do que 2021 e 2020. Em resposta ao questionamento, qual é o verdadeiro furo aqui? Tweets consecutivos dizendo exatamente o oposto um do outro. A jornalista explica. Eles não são opostos. Os volumes para os mandatos de combinação de 2021 devem ser menores do que 2020. Os volumes para 2022 devem ser maiores do que 2021 e 2020. Só que o mercado não perdoa. Afinal, é alta ou é baixa? É maior ou é menor? Pelo menos até o momento em que fazíamos esta matéria, a única certeza que o mercado tinha era que o estrago estava feito. Com a notícia sendo espalhada como fogo em capim seco, as commodities agrícolas derreteram na Bolsa de Chicago. Segundo apurou a equipe de grãos da Rural Business, todas tiveram resultado negativo na semana de 13 a 20 de agosto. O farelo foi o que menos perdeu, apenas 1,2%, como revela a primeira torre no gráfico, já que conseguiu deixar o mau humor para trás e terminar a sessão de sexta-feira no azul. Para o milho, as perdas chegaram a 5,19% e para a soja a 5,77%. Enquanto para o trigo atingiram 6,3%. Mas nenhum mercado sofreu mais do que o óleo, que em apenas 5 sessões contabilizou desvalorização de 9,78%. Uma nuvem negra continua pairando sobre os mercados agrícolas. Por isso, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos da Rural Business, segue pedindo alerta máximo de todos que têm o caixa lastreado à soja e ao milho aqui no Brasil. O mercado está sendo regido pela especulação, mas em algum momento os fundamentos terão que dar as cartas, pois não existe excedente de produção para garantir aumento de demanda, o que fatalmente vai acontecer se os preços permanecerem nos níveis em questão. O mercado está brincando com fogo e quem não se atentar para a realidade dos fatos vai se queimar.
O primeiro contrato negociado para a soja na Bolsa de Chicago, que é setembro de 2021, fechou a última sessão valendo $12,94 por bushel, ou apenas $28,52 por saca. Algo absolutamente ridículo na visão da Rural Business. Vale lembrar que fundamentos bem menos positivos que os atuais levaram a soja a atingir $16,43 por bushel em meados de junho em Chicago, até o primeiro tsunami gerado pela agência de notícias Reuters acontecer, nada menos que $36,21 a saca, quase $8 mais do que o visto hoje. Os Estados Unidos têm hoje 492.800.000 toneladas de soja e milho ainda nos campos, praticamente um terço de tudo que é esperado ser produzido no planeta na nova temporada 2021-22. E pelo menos 43% de toda essa imensidão de grãos estão na rota da seca, concentrados em 5 estados: Iowa, Minnesota, Nebraska, Dakota do Sul e Dakota do Norte. Foram 11 dias sem uma gota de chuva sobre estes estados, o que eleva as chances de nova queda na qualidade das lavouras ser anunciada no final da tarde desta segunda-feira pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Quando a safra começou no final de maio, os Estados Unidos tinham 76% de lavouras de milho em boas e excelentes condições. Na última aferição, de 15 de agosto, eram somente 62%, um dos piores cenários desde a histórica seca de 2012. Na soja, pouca coisa muda. Em 6 de junho, eram 67% em boas e excelentes condições. Hoje são somente 57%, resultado muito próximo da marca de 2019, de 54%. Ano que marcou a maior perda de produção de todos os tempos para os Estados Unidos. No último final de semana, as chuvas voltaram a cair sobre alguns estados, em especial Iowa, Dakota do Norte e Minnesota, mas em volumes enormes para um único dia, de até 70 milímetros. Água que sobre um solo seco pode causar mais prejuízo. Outro ponto fundamental é que para o milho e para boa parte das lavouras de soja, essas chuvas podem ter chegado tarde demais para reverter os danos, servindo apenas para estancar as perdas. Só que este não é um ano qualquer. Os Estados Unidos vivem a mais grave crise de oferta de soja e milho de toda a história do país e nada podia dar errado com a nova produção. Segundo o USDA, o país terá condições de tirar dos campos 374.700.000 toneladas de milho este ano, o que é mais do que o colhido em 2019 e 2020. O detalhe é que ainda assim será preciso cortar forte a demanda para evitar um caos no abastecimento. Os preços precisam subir para garantir um corte de quase 10 milhões de toneladas nas exportações de milho. E ainda assim a folga no abastecimento será mínima, com os estoques subindo de 28.400.000 toneladas para 31.600.000 toneladas, o que garante um aumento de apenas 4 dias na capacidade de abastecimento dos Estados Unidos, de 33 para 37 dias. Para a soja, o USDA sonha com uma produção de 118 milhões de toneladas, também acima do colhido nos últimos 2 anos. Mas da mesma forma será preciso cortar forte as exportações para evitar caos no abastecimento. Diz o USDA que mesmo derrubando as exportações do recorde de 61,5 milhões para 55.900.000 toneladas, ainda assim os Estados Unidos fecharão a nova safra com apenas 4.210.000 toneladas de soja em reservas estratégicas, o que garante apenas 24 dias de consumo e mantém o país que manda na formação de preços internacionais dessa commodity no maior arroxo de abastecimento da sua história. E Tânia Tosi volta a alertar. Não existe chance de erro. Os preços precisam subir para cortar demanda. E ainda assim, o abastecimento mundial de soja e milho seguirá na corda bamba, dependendo de uma produção recorde aqui no Brasil em 2022 para não entrar em colapso. Será preciso atenção máxima às análises diárias de mercado exclusivas para assinantes aqui da Rural Business. É para os nossos assinantes que vamos gerar munição para que tenham fundamentos de peso nas mãos para definir tomadas de decisão, pois no momento em que este mercado virar lá na Bolsa de Chicago, será para algo grande e duradouro. Então fica a recomendação.
Assine agora mesmo um dos pacotes de informação profissional e estratégica aqui da Rural Business e passe a ver o amanhã do agronegócio hoje. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.